Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sabemos a que hora vocês estão acessando esse podcast, se estão acessando na plataforma de vídeo ou em alguma plataforma de áudio, mas inicio cumprimentando a vocês todos. Esse é o nosso o podcast da editora digital da AB. Sempre inicio dizendo que a editora digital da AB é uma iniciativa pioneira nas OABs do Brasil, né? A primeira editora digital do Brasil. E a gente tem esse canal alternativo do podcast para tratar mais profundamente alguns temas, né? Hoje eu tenho o prazer de ter aqui na nossa bancada o Augusto Falvel, que veio aqui a Pernambuco dias após ter lançado um livro, acho que é o primeiro estado que ele vem após o lançamento do livro, Manual de Direito Aduaneiro. E a gente tem a pretensão de explorar, né, avançar nesse tema, que é o direito aduaneiro, onde eu, inclusive, militei muitos anos no Porto de Suape. E para me ajudar aqui nessa bancada, trouxe uma pessoa que é uma referência aqui no estado e até ouso dizer no Brasil, que é o Dr. Gilberto Azevedo Lima, também um militante de muitos anos aí na área de direito aduaneiro. E tenho o prazer de dividir a bancada com essas duas feras. Né? Vou iniciar dando a palavra para o Augusto, para que ele possa falar um pouco, né, um pouco mais da vida dele, antes da gente entrar no tema do livro em si, Augusto. Seja bem-vindo, obrigado por nos dar esse espaço. Obrigado. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, o convite, dividir a bancada com nosso amigo Gilberto. Estivemos juntos ontem na reunião lá na OAB e é uma grande satisfação estar aqui hoje, o primeiro estado fora de São Paulo, que eu gosto muito daqui, as pessoas aqui sempre me acolheram muito bem, então estou muito feliz de estar aqui e fiz questão de estar aqui participando e compartilhando um pouco, não só de um projeto profissional, mas eu falo que o livro é um sonho realizado, é o meu primeiro livro, né? Em 23 anos de advocacia, não sou um professor, não venho da área acadêmica, sou um advogado militante. E a ideia do livro foi realmente trazer um pouco dessa rotina da advocacia, mudar um pouco essa dinâmica da doutrina da literatura na área aduaneira, trazendo um pouco a parte prática, porque hoje nós temos aí excepcionais doutrinadores, sou fã de vários, poderia citar vários aqui. Sim. Mas o que a gente vê são doutrinas mais voltadas para a academia, são muito boas, mas não para a prática da advocacia. O direito aduaneiro hoje ele acaba restringindo muito pela falta de informação, da falta de cursos práticos. Então, a ideia inicial realmente foi essa. O que eu posso contribuir com a minha experiência de 23 anos na área aduaneira para colegas intervenientes, despachantes aduaneiros e empresários numa linguagem simples e objetiva. Perfeito. Você falou que primeiro estado fora de São Paulo, né? Eu queria até aproveitar esse gancho para agradecer também ao estúdio que nós temos aqui, nosso parceiro Conteúdo Legal, que é um espaço, e a gente está aqui no bairro do Recife Antigo, né? E aqui, não sei se você sabe, mas aqui no Recife Antigo, aqui pertinho, é onde os rios Beberibe e Capibaribe se encontram para formar o Oceano Atlântico. Então você veio para o lugar certo, né? Um livro tema de aduaneiro, você veio para o lugar certo. Aqui que o oceano inicia. Que bom. Mas, Gilberto, queria passar a palavra para a sua primeira intervenção também, pedir para você fazer uma breve... Gilberto não tem como fazer uma breve apresentação, são uns 15 minutos contando aqui o currículo, diversos interesses, né? Da militância no direito até a área consular. Ele é cônsul da Finlândia, mas... Baterista, hein? É baterista. Dizendo a minha alegria de receber o nosso querido Augusto Falvel, que é uma referência nacional. E agora, como você falou a meu respeito, que talvez eu também fosse uma referência nacional, eu diria que Falvel é também, quiçá, uma referência internacional. Falvel é um dos advogados mais brilhantes e respeitados da geração dele. Ele falou que advoga há 23 anos, eu advogo há 42, mas isso não me coloca em nenhum patamar diferente do patamar que ele se encontra, porque o direito ele é todo novo. Perfeito. O direito é uma ciência humana, mas é uma ciência social que acompanha as modificações de valores, de costumes e de tecnologias também.
Não faz muito tempo não existia micro-ondas, não existia aparelho celular, hoje a gente está na inteligência artificial. Sim. E os padrões e os sistemas de fiscalização aduaneira também evoluíram na mesma velocidade. Favell, ele é um desses advogados que está sempre na crista da onda. Ele está sempre no momento em que as coisas estão acontecendo e vendo para onde se dirigem. O livro dele, Manual de Prática Aduaneiro, vem preencher uma lacuna. Os aduaneiristas, eles não têm essa cadeira nas universidades. Com alguma exceção, talvez alguma em São Paulo, mas na USP eu acho que não tem. Não, pô. Minas Gerais tem. Eu acho que aqui na Federal... Aqui não também, tem. Não Se tive. tiver, são Aqui não cursos tem. específicos, mas não uma matéria propriamente. E a bibliografia aduaneira, que é muito escassa, como aduaneiristas do setor privado, eu diria assim, ou de professores, Sim. ou de advogados, militantes, existem alguns, mas os escritores sobre direito aduaneiro, não faz muito tempo, a gente só tinha bibliografia de auditores da Receita Federal. Então, se via o direito aduaneiro pelo âmbito da arrecadação. Por um único viés. E o advogado, ele precisa conhecer a legislação, mas o advogado, ele pode também ter uma interpretação, porque é uma visão diferente. O advogado de uma empresa, o advogado de um importador, de um exportador, ele conhece o outro lado. Eu diria até, sem querer diminuir a importância do tema, mas era como se fosse uma questão assim de... O aduaneiro, ele cresce num sistema de uma velocidade que é quase uma mutação genética e gera algumas doenças autoimunes. E aí a Receita Federal chega e corrige, aí acontece outro fator. Dinâmico, né? Porque o direito aduaneiro não é isolado do mundo. E o mundo já foi bipolar no tempo da Guerra Fria, depois se transformou em unipolar e agora é multipolar. E essas referências todas influem. Nós temos a Organização Mundial das Aduanas, temos a Organização Mundial do Comércio, temos um Tratado de Valoração Aduaneira, que é o AVAGAT. E isso tudo somado à inteligência artificial, somado ao Google, por que não dizer. Sim. Muitos empresários, às vezes, procuram o Dr. Google e erram na sua dinâmica operacional. E agora o Dr. ChatGPT. Dr. ChatGPT. Então, o livro de Augusto Favell vem preencher essa lacuna, trazendo doutrina e experiência prática. E muito bacana é que ele conta da experiência prática sem medo de ensinar as pessoas a concorrerem com ele. Perfeito. Ele faz a entrega do saber jurídico e prático dele como advogado, militante, brilhantíssimo advogado, e a comunidade jurídica, sobretudo aqui militando no aduaneiro, só tem a agradecer e homenagear, desejar que esse livro seja muito lido, debatido, e para a OAB de Pernambuco ontem, na Comissão de Direito Aduaneiro e Comércio Exterior, eu tive a felicidade de ser o primeiro presidente, e fui presidente até junho do ano passado, até junho deste ano, melhor dizendo. Fundador, né? Ela surgiu de uma luta sua, né? Foi, exatamente. Antes o aduaneiro ele estava em outra comissão, de marítimo, portuário, e petróleo. Petróleo e aduaneiro. Não tinha o aduaneiro no título da comissão. Exato. Aí você é uma luta sua, eu sou testemunha. dentro. Eu era membro dessa comissão. Éramos. A presidente da comissão é a atual presidente da seccional pernambucana da OAB. Isso. Então, naquela época, eu disse, ô Ingrid, você que é professora também da Universidade Federal de Pernambuco, você tem essa pegada acadêmica. E o aduaneiro ele não é visibilizado. Vamos conversar com o presidente da OAB, Rony Pires Duarte, ver se vocês dois alinham para criar uma comissão de aduaneiro. Então, os dois conversaram. O tema aduaneiro era discutido dentro da Comissão de Marítimo, Portuário e Petróleo, sem constar do título da comissão, mas era também discutido, mas discutido sem muita ênfase. Lateralmente, por assim dizer. Marítimo, Portuário, Petróleo e Gás. Isso. E eu fui surpreendido quando essa comissão foi criada a partir da comissão que Ingrid presidia, e eu fui convidado pelo presidente da OAB Pernambucana, Rony Pires Duarte, e por Ingrid assumir a presidência. Eu fiquei surpreso, porque eu levei somente... Eu não fiquei surpreso. Eu levei somente uma sugestão. E fui presidente na gestão de Rony, depois na de Bruno Batista, depois na de Fernando Ribeiro Lins, e agora Ingrid.
depois que eu senti que aquela pequena semente ela tinha germinado e tinha ficado taluda, aí eu pedi a Ingrid, olha, eu quero continuar na militância, mas eu acho que a gente tem que fazer um rodízio de cadeiras aqui. Aproveitar o gancho e mandar um abraço para o nosso presidente, doutor Zé Alziberto. Zé Alziberto, que grande presidente. Pegou, assumiu o bastão aí. Assumiu e está Mas fazendo muito bem. aproveitando esse gancho, Falvel, eu queria que você falasse um pouquinho da coautora também, da Lúria, né? Lúria. Lúria, você precisa contar um pouco dela, como foi o papel dela, como é que vocês... Na estruturação do livro, eu já adiantei um pouco, né? Que você já antecipou. Eu ia te perguntar por que o manual, né? Mas eu já percebi que a explicação está dada. Mas fala um pouquinho do papel da Lúria também, acho que é importante. A doutora Lúria é uma amiga querida, advogada hoje militante, associada do nosso escritório, Falvel Moraes. Sim. E começou no escritório como estagiária. A doutora Lúria sempre estudiosa, sempre interessada. E desde a época do estágio eu tentei direcionar para o aduaneiro. É difícil encontrar alguém que gosta do aduaneiro, é muito específico. E eu percebi que desde o início ela se interessou. E eu me recordo que na época da faculdade ela precisava fazer o TCC, a monografia de conclusão de curso, e ela gostaria de fazer um tema aduaneiro. E eu indiquei. Eu falei, olha, eu acho que um tema aqui interessante é a Instrução Normativa 1986/2020, que havia recentemente sido criada, né, que veio regulamentar os procedimentos especiais de fiscalização aduaneira, revogando a antiga 1169/228. E aí eu fui orientador dela na monografia. Ela fez um brilhante trabalho, foi aprovada com nota máxima. Excelente. E naquele momento eu vi o potencial dela de estudar e falei para ela, Lúria, vamos... Eu sempre tive vontade de escrever um livro, nunca tive tempo, vamos unir forças aqui e vamos pensar num projeto. E aí começou. A gente sentou, fizemos o projeto, começamos os primeiros rascunhos e, enfim, tivemos aí a satisfação de fazer o lançamento na última semana. Excelente. E na estrutura do seu livro, eu percebi que você dá uma ênfase muito forte em compliance, né? Sim. A gente, numa conversa informal, o Gilberto também tinha dado um foco nessa questão. Como é que é o compliance aduaneiro? O que é que você tem... o que é que o teu livro acrescenta nesse tema que é bem relevante, né? Quando a gente fala de infrações e penalidades aduaneiras, o que a gente tem que entender? A gente tem lá, se eu não me engano, no artigo 673 do Regulamento Aduaneiro, ele fala exatamente que a infração ela é praticada de forma voluntária ou involuntária. Sim. Então, o que você percebe? É praticamente uma responsabilidade objetiva, né? E nessa militância, eu comecei a perceber que a grande maioria das infrações e penalidades são aplicadas que os contribuintes não agem com fraude, dolo e má-fé. Perfeito. E aí muita gente pergunta, então, mas por que isso acontece? Por desconhecimento da legislação. Por desconhecer a legislação, desconhecer a forma que a Receita Federal atua, como ela fiscaliza e exatamente como as coisas devem ser feitas. E isso é o que mais motiva a gente estar aqui hoje, a gente fazer o livro, a gente fazer as palestras e a gente lutar tanto por difundir o direito aduaneiro a essas normas. E quando a gente fala de infração e penalidade, é muito difícil às vezes você combater a penalidade depois de aplicada. Então a gente começou a fazer o inverso. Olha, de que forma que a gente pode prevenir a aplicação de infrações e penalidades? E aí começou o estudo do compliance. E hoje, o que a gente busca? A gente entendeu a forma que a Receita Federal atua, entendeu a forma que a Receita Federal fiscaliza, que ela olha o contribuinte, aí trazendo um gancho aqui que o Dr. Gilberto falou da inteligência artificial. Exatamente. Hoje, a Receita Federal do Brasil é uma das mais bem preparadas do mundo. Então, a quantidade de dados que são cruzados por uma parametrização, uma fiscalização, são imensos. Então, hoje, conhecendo esse modus operandi da Receita Federal, o que nós desenvolvemos? Nós desenvolvemos um trabalho reverso. Olha, de que forma que a empresa, qual que é a metodologia, como que é o passo a passo da empresa, do início da sua constituição até a sua venda no mercado interno, deve ser para quê? Para que eu não tenha um risco aduaneiro. E aí o programa de compliance aduaneiro nada mais é do que uma série de condutas, adequações à luz dessa visão da Receita Federal. Para quê? Para evitar, e ela tem um foco em duas principais penalidades, são as mais aplicadas, que é o subfaturamento
e a interposição fraudulenta. E ele se inicia com um diagnóstico, que a gente denomina auditoria aduaneira, e que ele é feito com base em alguns questionamentos de todos esses âmbitos, que vai da constituição da empresa, entender a contabilidade, entender a existência de fatos de direito, entender as negociações e entender a venda no mercado interno. Muita gente pergunta, mas o que a venda no mercado interno tem a ver com infração e penalidade aduaneira? Tudo. Por quê? Porque os mais recentes autos de infração que tipificam a interposição fraudulenta, que é a ocultação do real adquirente, utilizam como argumento, em muitos casos, a venda no mercado interno de supostos, e denominam essas empresas como noteiras, né, e adquirentes, e acabam tipificando a interposição fraudulenta. Então, quando a gente traz esse conjunto de informações e aplica de forma sistemática e com uma metodologia adequada, o risco dessa empresa que seguir a risca, até brinco, né, essa receita desse bolo, ela não vai deixar de ser fiscalizada. Isso é uma prerrogativa da Receita Federal. Tem poder de polícia, ela vai, nos termos do artigo 237 da Constituição, exercer o controle aduaneiro. Mas a probabilidade dessa fiscalização resultar numa infração ou penalidade vai ser remota. Interessante, é uma standardização, né? Você está praticamente certificando a empresa, né? Como se faz certificação para ISO, para certas matérias, como ambiental, etc. Você está praticamente fazendo uma certificação. Uma certificação de conformidade aduaneira, e que realmente ela está tendo aqui um mínimo de conformidade de acordo com o que a gente tem hoje, né? Interessante o que o Gilberto falou. Isso aqui muda. Então, hoje, nós temos um programa que está sendo, assim, semanalmente atualizado. Então, a cada intimação da Receita Federal, por exemplo, no procedimento especial de fiscalização, você nota uma atualização. A gente comentou, inclusive, ontem, na nossa reunião, que nas recentes investigações de canal cinza para subfaturamento e também na IN 1986, que quando é solicitado agora os e-mails de negociação, muitos fiscais eles têm solicitado a autenticidade desses e-mails através de ata notarial e, inclusive, localização georreferencial, para ter certeza de quem eram as partes envolvidas naquela negociação. Isso no processo administrativo, né? Tudo dentro do processo administrativo. Queria fazer uma pequena intervenção. E aproveitar e pedir também para você falar disso. Exatamente, fazer esse comentário. Né? O comentário do que, viu, Thales? O comentário do que Favel falou aqui, a interposição fraudulenta significa interposição fraudulenta de terceiros. Isso. Que essa investigação ela surge a partir de uma suspeita que pode levar a carga a ser direcionada para um canal de uma investigação mais rigorosa, um canal vermelho ou cinza. A investigação sobre a suposta, e ainda é investigação, né? A intervenção fraudulenta de terceiros é quando o importador ou o exportador procuram simular quem seja o real adquirente ou o real fornecedor lá fora. Então, se existe uma simulação no negócio jurídico de compra e venda internacional, através de uma suposta pessoa interveniente oculta, a intervenção fraudulenta de terceiros, que seja ocultando quer o adquirente, quer o fornecedor, isso pode descambar na penalidade mais grave do direito aduaneiro. A Constituição da República ela não permite pena de confisco, mas o perdimento da mercadoria é a mesma dor, significa a mesma coisa. Então, quando uma empresa, às vezes, nem por dolo ou má-fé, mas simplesmente pela falta de uma assessoria qualificada, ela deixa margens à suposição de que aquela intermediação de compra e venda através de uma trade, ou uma operação por conta e ordem, ou mesmo até uma operação direta de compra e venda, mas se não ficar muito especificado através dos termos internacionais do comércio, são as Incoterms, pode a Receita Federal suspeitar, e se a empresa exportadora ou importadora não tiver elementos suficientes para desmontar as acusações, as suspeitas, porque o ato administrativo tem presunção de legalidade. Então, entre uma confrontação do fisco e do contribuinte, a posição do fisco prepondera. Então, o importador, se ele não tiver muito documentado e bem documentado para afastar essa suposição de interposição fraudulenta de terceiros, ele pode perder toda a carga dele
né? E, inclusive, os tributos que ele pagou na hora que apresentou a DI para o despacho aduaneiro iniciar. Então, ele perde tanta carga, quanto perde também os tributos pagos, sem nenhum direito à restituição. Agora, enquanto esse processo todo ocorre, existe uma sequência de quebras de contratos. Porque o importador, muitas vezes até de boa vontade, de boa fé, mas fez errado, por erro, sem ser por dolo, Isso. um erro involuntário, enfim, um desconhecimento, ou porque é novato, ou porque a sua equipe não é talentosa, porque o despachante aduaneiro não estava bem acordado naquele dia, estava na segunda-feira de manhã, depois ressaca, né? Aí deixou alguma coisinha passar. Mas aí sucede uma quebra de contratos, porque na hora que a mercadoria importada não entra no estoque, vai ter falta de mercadoria no balcão. E se essa empresa importadora ela é uma fornecedora para o serviço público, ela ganhou uma licitação, depende dessa mercadoria ser adentrada no seu estoque para ela cumprir o objeto do contrato que ela licitou, ela vai quebrar aquele contrato com o Estado, o município, a União, ou alguma autarquia, alguma fundação, alguma entidade do setor público. E na hora que ela quebra esse contrato, ela também entra numa lista negra de não poder mais licitar. Então, veja que é feito jogar uma pedra no lago em formação de pequenas ondas. Isso. O compliance, nesse momento, é fundamental para que o empresário trabalhe com segurança. E o compliance é muito mais barato do que pagar um advogado para resolver no contencioso. Verdade. Isso é um mercado que se abre, né? Muita gente não está de olho, mas o de conformidade é essencial. Exatamente. E não só no aduaneiro, no aduaneiro trabalhista, em diversos ramos. Acho que em todos os ramos. Queria fazer só um complemento. Ninguém precisa pedir para falar. Estamos aqui. A gente tem que lembrar que muitas das penalidades que foram colocadas, Dr. Gilberto, são penalidades que vão doer no bolso do importador. Então a gente pode falar do perdimento, da multa aduaneira, mas eu sempre lembro que depois da IN 1986 em 2020, foi potencializado, principalmente na interposição fraudulenta, que é a ocultação do real adquirente na modalidade presumida, que nós temos a interposição fraudulenta comprovada e a presumida. No caso da presumida, o que nós estamos vendo acontecer muito é a inaptidão do CNPJ. Então, às vezes, vai sair muito mais barato, mas às vezes não tem jeito. Às vezes dinheiro nenhum vai pagar. Por quê? Porque a penalidade que será aplicada é a inaptidão do CNPJ, não tem conserto. Pois é, gravíssimo. É gravíssimo. E muita gente ainda não se deu conta. Muitas vezes pior até que o perdimento. Né? É muito pior. Perde uma mercadoria, mas aqui você perdeu a possibilidade de negociar. A possibilidade de negociar. Olha, mas quando a empresa sofre o perdimento de uma carga, ela também entra num sistema de fiscalização mais assíduo. Aqueles canais. Ela entra naquele grupo que vai ser fiscalizado com maior rigor. O cadastro dela vai ficar um pouco manchado. A ficha dela não vai mais ser limpa. Sim. Inclusive, vocês podem notar que quando uma empresa ela está submetida a um procedimento especial de fiscalização aduaneira, ela continua operando, as parametrizações de mercadorias são tudo vermelho e cinza. Inclusive, era uma discussão antiga da jurisprudência da impossibilidade da parametrização automática para o canal cinza, porque não necessariamente as novas cargas estão sujeitas à aplicação de pena de perdimento ou não. A gente tem que individualizar a conduta, né? A gente não pode generalizar. Mas na prática é isso que acontece. A empresa submetida a um procedimento especial, que hoje são 60 dias, podendo ser prorrogáveis por mais 60. Lembrando que a hora que você recebe a intimação, o prazo é suspenso. Então, esse prazo tem que ser muito bem colocado. Ô, Fábio, e um detalhe, porque talvez alguns dos nossos espectadores não sejam especialistas nesse ramo. O canal cinza, existe o canal verde, o canal vermelho, o canal cinza, já tem outros canais aqui, mas nesses três aqui, verde, vermelho e cinza, para não estender muito. O canal cinza permite que a Receita Federal retenha a mercadoria por até 180 dias, podendo renovar por igual prazo. Então, se no final do embate do processo administrativo aduaneiro na alfândega, depois de 180 dias, aí se conclui que o importador estava fazendo a operação correta. Às vezes o produto perdeu a validade. Pereceu. Sim. Porque, por exemplo, eu vi um caso recente de um importador de cloro
O cloro ele tem uma concentração e ele é volátil. Então, depois dessa volatilidade, o cloro perde a concentração. Essa empresa tinha ganhado uma licitação num estado, aqui do Nordeste, para tratar de águas públicas, que eram oferecidas à população e da água, depois de usada, para ser devolvida aos mananciais. A empresa, depois de um período, tanto fazia para ela ganhar ou perder o processo administrativo, porque o cloro estragou. E não existe ainda nenhuma jurisprudência consolidada, nem doutrina, nem lei que obrigue o Estado a ressarcir a empresa pela responsabilidade objetiva do erro dos seus funcionários. Por exemplo, se uma empresa de ônibus causa um acidente de trânsito, Sim. a responsabilidade objetiva é do empresário de ônibus, não do motorista. Então, veja, se a gente está falando agora de administração pública, o motorista vamos chamar de auditor fiscal. Se o motorista bate, se o auditor fiscal erra, a União não é obrigada a devolver por perdas e danos eventualmente cessantes. Então, a série de privilégios, imunidades e vantagens do poder público diante do privado, diante do contribuinte, diante do empresário, olha, é prazo duplo para contestar, 4 para recorrer, não existe revelia material e nem existe a obrigação de indenizar. Presunção de veracidade. Presunção de veracidade. Então, é um tema que eu venho suscitando aqui na OAB de Pernambuco e também no Conselho Federal, que eu faço parte da Comissão Especial de Aduaneiro do Conselho Federal da OAB, que a gente tente formular algum modelo de projeto de lei, algum modelo legislativo para entregar ao presidente nacional da OAB, o advogado Beto Simonetti, para ele oferecer ao Congresso Nacional e sensibilizar os líderes de bancada que é muita desigualdade. Sim. Porque eu detesto generalizações, mas algumas coisas são genéricas. Vamos supor que um determinado despachante aduaneiro é visto com antipatia dentro da alfândega. Então, os processos que estão com ele, deixar por último. Bota no canal vermelho, bota no cinza e o importador fica prejudicado. Pela falta, às vezes, de um bom dia, pela falta, às vezes, de tomar um cafezinho ali na cantina. Então, a responsabilidade objetiva, que é obrigatória para o transportador de transporte, dono de empresa de ônibus, também devia ser, na mesma lógica e paralela, obrigatória para a União. Você vê o estrago que a greve que aconteceu recentemente fez, né? Gigantesco. Né? O problema ocasionado desde multas contratuais até problemas de demurras, de armazenagem. E o controle, o artigo 237 da Constituição Federal estabelece que compete à Receita Federal o controle aduaneiro. O controle aduaneiro, de importações e exportações. Então, é serviço público essencial. Fazem a operação padrão, não para tudo. Mas só que radicalizou de tal forma, porque também vamos admitir que a Receita Federal teve uma certa razão nessa paralisação tão rigorosa. Porque há quase 6 anos que acordos coletivos entre o Sindicato dos Auditores Fiscais e o Ministério da Fazenda são desonrados pelo governo federal, pela União. Então, chega uma hora que a relação fica muito desgastada. E foi o caso. A última paralisação não foi só uma operação padrão de fazer o serviço lento. Não. Fecharam tudo, realmente, de canto a canto no Brasil. Mas eu não tiro a razão dos auditores. Inclusive, nesse período, eu fui convidado para fazer vários mandatos de segurança para obrigar a fiscalizar a carga. Me recusei a patrocinar qualquer mandado de segurança por uma questão de solidariedade aos auditores. Eles estavam com razão. 6 anos de espera e descumprimento de acordos coletivos de trabalho. Então, nisso aí também, eu acho que o advogado, ele não nasceu advogado, ele nasceu cidadão. Sim. Ele é um advogado cidadão. Então, ser advogado de contribuinte não significa ser contra a fiscalização. É fazer a coisa com consciência e razoabilidade e proporcionalidade, que são princípios essenciais aos operadores do direito. Concorda? Com certeza. E norteiam toda a ação, né? A gente é de notório saber que a inteligência artificial tem impactado a sociedade como um todo, né? Sim. Não só o direito e tal. Como é que a IA está impactando no aduaneiro? Você depois
Queria os comentários de Gilberto também. Olha, eu acho que em termos de fiscalização está impactando muito. Vou dar um exemplo para vocês em relação à valoração aduaneira. Então, hoje a gente tem duas possibilidades de fiscalização. A gente tem a parametrização para o canal cinza e a gente tem dentro do procedimento especial de fiscalização aduaneira, junto com a interposição fraudulenta, também o combate ao subfaturamento. E a primeira coisa que a fiscalização busca comparar é através de uma ADI paradigma. E a justificativa da fiscalização para aquele início é exatamente que o sistema da Receita Federal cruzou informações e detectou que aquela ADI daquele contribuinte está em desacordo com, na verdade, supostamente em desacordo com a valoração, com a ADI paradigma que ele tem no sistema. Ou seja, ele não fiscalizou. Aquele cruzamento de dados simplesmente chegou pronto para ele, lógico, de forma fria, de forma genérica, mas aquilo vai desencadear uma fiscalização. A mesma sistemática tem se aplicado na questão da classificação fiscal. Tenho acompanhado muitos contribuintes recebendo intimações da Receita denominados alerta de malha fiscal aduaneira com os seguintes dizeres: o sistema da Receita Federal no cruzamento de dados detectou eventuais inconsistências na classificação fiscal das mercadorias tais. Aí eles apontam qual que é o NCM e eles dão 30 dias para que aquele contribuinte possa ou fazer a autorregularização e pagar aquelas diferenças ou contestar. Ou seja, a inteligência artificial ela está trabalhando de forma intensa na fiscalização aduaneira e de forma precisa e muito inteligente. Então, aquela história de não vai me pegar, não, vamos ver se passa, esquece, isso não existe mais. O contribuinte ele tem que estar em conformidade, porque se ele não tiver, uma hora ou outra, ele vai sofrer uma fiscalização com sério risco de sofrer uma infração ou penalidade. Você, Gilberto? Eu considero que o advento da inteligência artificial, ela trouxe muitos benefícios, mas também não é suficientemente segura. Porque a inteligência ela não é artificial na medida em que os algoritmos são fornecidos pelos seres humanos. Então, a reprodução de inteligência humana através de mecanismos de velocidade de cruzamentos de informações que vai resultar numa resposta. Então, também não é uma inteligência própria, é uma inteligência humana que é colocada num sistema e que não resulta em artificialidade, resulta num processamento somente mais veloz. Como obra humana, susceptível a falha. Então, eu não acredito 100% na resposta quando eu pesquiso. Mas, sem sombra de dúvida, é uma grande alavanca para nos dar velocidade em nossas pesquisas. Sim. O ChatGPT e outros chats que existem. Olha, sobre valoração aduaneira. A valoração aduaneira tem um sistema harmonizado, que é o SH, que uma mercadoria ela é classificada por números, 8. Então, dependendo do tipo, por exemplo, chocolate, aí eu acho que é 18. Aí, chocolate, aí depois se é em tablete ou se é em sumo, aí tem mais outro número. São 8 números. Aí vai descendo de acordo com a categoria. O mesmo produto ele tem várias categorias. Por exemplo, o leite. O leite, você pode ter queijo, que queijo é de leite. Você pode ter o leite, você pode ter o iogurte, que é de leite. Aí você vai naquela tabela de classificação fiscal e, no final, quando você tem um produto altamente difícil de encaixar em algum desses números de classificação, aí vem para outros. Outros. É tudo. É tudo. Então, veja, se você faz uma pesquisa de tudo classificação, e nada ao mesmo tempo. se você faz uma pesquisa de classificação fiscal, por exemplo, para a inteligência artificial, você tem que ser muito rigoroso, Sim. porque senão vai dar outros. O input tem que ser inteligente. Outras multas. Né? Outras multas. Vai ser outras multas. Outra coisa também, sobre valoração aduaneira. Né? Sobre valoração aduaneira. Aí existe o tratado que é o AVAGAT, que tem vários métodos para se encontrar o valor aduaneiro. No direito tributário, o direito tributário é da mesma família do direito aduaneiro, e do direito administrativo, do direito constitucional. É a grande família ali. Todos primos. Então, no direito aduaneiro,
você tem uma base sobre a qual os tributos vão incidir. Sim. O nome dessa base é valor aduaneiro, o que é o preço da mercadoria mais o frete mais o seguro. No direito tributário, não é valor tributário, é base de cálculo. A base de cálculo tributária, ela tem um limite exato. Se a renda do cidadão foi R$100.000, então é sobre R$100.000. Se a venda de um carro foi por R$30.000, então a base de cálculo é R$30.000. Se bem que venda de carro não tem imposto na compra e venda de carro. Mas eu quero dizer o seguinte... Pode ter ganho de capital, né? Ganho de capital. Mas se o ICMS é o preço da mercadoria, né, com outros acréscimos que tem ali, embutidos, né? Mas, por exemplo, a base de cálculo do direito tributário, ela é precisa. A base de cálculo do direito aduaneiro tem o nome de valoração aduaneira. Porque nem sempre o preço da operação serve, mesmo que seja um preço correto, que foi transacionado, Sim. a Receita pode desconsiderar e entender que esse preço que foi daquela operação sob fiscalização, ele está destoando um pouco acima, um pouco abaixo de um preço médio, que é denominado como preço paradigma. Aquela pauta que eles têm, né? A pauta. Então, no Tratado do Avagate, você tem ali 7 ou 9 métodos, 7. Né? Se você perguntar à inteligência artificial para aquela operação que você fez, porque você vai pelo primeiro método, que é o valor da transação, o segundo método, transações semelhantes, o terceiro método, a origem da mercadoria. Vai. 7. São 7 ou 9. O Avagate? Não me recordo. Eu jogaria aqui no 7, nessa... Deixa nos comentários. Deixa nos comentários aí. O fato é que porque cada método de valoração aduaneira do Avagate é um capítulo enorme. Mas o que eu acho, eu já tive até a ideia de trazer aqui para o Porto Digital, para uma startup fazer um sistema de nomenclatura comum do Mercosul e o SH. Então, o Sistema Harmonizado pelo Internacional e o NCM, que é o SH em inglês, mas o seu espelho é em português e espanhol, que é o SH-NCM. Então, fazer uma startup que eu acho que funciona muito melhor, porque aí vai trazer o banco de dados da Receita, vai trazer inteligência artificial. Então, o empresário, o importador, ou o despachante aduaneiro, ou a trade, pode, usando esse aplicativo, encontrar uma resposta muito mais próxima da verossímil. Então, a inteligência artificial, eu acho que como ferramenta é útil, mas não é um dogma de fé. Sim, sem dúvida. Pode ser discutido. Sem dúvida. Falvel, eu lancei um artigo essa semana sobre o efeito backlash, né, que é aquelas discussões entre o judiciário e o legislativo, né, em linhas gerais. Eu até peguei um gancho de um caso paradigma aqui, muito importante para o Nordeste, que foi o caso da vaquejada. Né? O Supremo considerou que a vaquejada tratava cruelmente e era inconstitucional. E, em seguida, o Congresso se mobilizou e criou uma emenda constitucional e deu o backlash, né, deu a volta na decisão do Supremo e considerou a vaquejada constitucional novamente, desde que respeitados diversos parâmetros, etc. Como essa relação entre as decisões judiciais e o direito que está positivado, como é que é no aduaneiro? As derrotas que a União, sobretudo, tem no judiciário, existe um reflexo nas instituições normativas e na legislação, ou a União segue litigando a vida inteira? Ou existe essa comunicação? Existe, mas existem casos muito relevantes. Vou voltar lá para 2012, 2011, e eu vou relembrar de uma das grandes discussões envolvendo a questão do IPI na importação realizada por pessoa física para uso próprio. Isso. E aí, não sei se vocês se recordam. Discussão que tem reflexo até hoje, inclusive. Tem reflexo até hoje. E depois, não sei se vocês vão recordar que isso teve um reflexo nos estados. Sim. Então, a mesma discussão que você tinha do IPI, você passou a ter nos estados. Só que no estado de São Paulo, a gente tinha uma discussão diferente, que era uma discussão legislativa. Era exatamente isso. E o que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal começou a declarar a inegibilidade do ICMS na importação realizada por pessoa física para uso próprio para os contribuintes de São Paulo, em função de uma lacuna legislativa. Na época, era o governador Dória, e o que eles fizeram?
Eles Criaram. foram lá, com base naquela situação, eles deram essa volta e criaram e, de certa forma, positivaram o que o judiciário aproveitava como brecha. Então, esse é o caso que eu me recordo, assim, de bate-pronto. Mas existem outros, mas o que eu vejo que precisa, que realmente a gente tem hoje no Congresso, é a Lei Geral do Comércio Exterior, que está tramitando e que promete aí unificar todas as legislações. Então eu acredito que, inclusive eu tive uma notícia hoje, que ontem a comissão do Senado do direito, acho que de assuntos econômicos, né, aprovou e agora vai para o plenário. E eu acredito que vale a pena depois a gente, inclusive, falar um dia especialmente sobre essa legislação e se debruçar, fazer um estudo sobre ela, porque realmente essa Lei Geral do Comércio Exterior promete ajudar e melhorar e unificar muito a nossa legislação. Fica a ideia de pauta para a comissão, né, Gilberto? A gente pode trazer isso. Né? Eu também eu tenho certeza, que o Brasil precisa de um código de direito aduaneiro. Porque a legislação aduaneira é quase toda, não é nem legal, é infralegal. Não, É esparsa, constitucional, legal e infralegal. Juntar todo esse acervo num mundo cada vez mais complexo É um desafio. é um desafio muito grande. Então, eu tenho levantado essa bandeira por onde eu passo, que o Brasil precisa ter um código aduaneiro. Com certeza. Unificar tudo isso. Tem muita lei, tem muita gestão normativa, tem muita portaria, tem muita resolução de consulta. É preciso sistematizar isso. Inclusive porque alguns intervenientes da Operação Internacional do Comércio pensam diferente sobre a mesma coisa. Então, chamar os principais intervenientes, Ministério da Agricultura e Abastecimento, Anvisa, Receita Federal, Banco Central, trades, importadores, associações comerciais, Federação da Indústria, Confederação Nacional da Indústria, outra do Comércio, fazer uma reunião, um grupo de pessoas com notório saber na matéria para redigir um projeto de lei e o Congresso trabalhar. Já existe um projeto de lei, mas ele não é bom e não anda. Eu acho que aquele devia ser substituído por outro. Não por um projeto para incrementar naquele, mas um projeto substitutivo. Fazer um projeto de lei novo. Tá? E se a OAB tivesse a felicidade de levantar, se o Beto Simonetti tivesse essa felicidade de levantar essa bandeira, eu tenho certeza que ele marcaria uma história antes e depois de Beto Simonetti no direito aduaneiro. Eu faço parte da Comissão Nacional de Infraestrutura. Me comprometo também a levar a discussão, se for o caso. Se você redigir, preparar, autorizado. a gente inicia não é aqui... obra de uma pessoa só. Perfeito. Eu acho que é importante que traga a sensibilidade e a experiência desses atores que operam no comércio internacional. Isso. Esse tema é muito caro para o pessoal de infraestrutura. Agora, você está falando em inteligência artificial, falando desse arcabouço normativo que muda, queria saber de vocês também que conselhos, né, se dá para um profissional. Né? A gente tem, dentro do nosso público também tem muitos estudantes, eu não tenho dúvida disso, e eu acho que tem gente que vai estar tomando pé, né, tomando noção do que é o aduaneiro, né, muitas vezes nesse bate-papo nosso informal. Eu queria que vocês dessem, né, um por vez, o conselho para o jovem advogado. Né? Como é que esse jovem advogado se mantém atualizado num mundo como esse e como que conselho, que leitura você recomenda, o que é que um jovem advogado que quer entrar no aduaneiro precisa fazer? Por ordem de idade, hein? Fala o mais velho primeiro. Acho que a primeira coisa é ler o manual de prática aduaneira, né? Acho que pode começar. Eu acho que já pode começar. Levantei a bola. Vou fazer a propaganda aqui do... Claro. Não, mas tô brincando. No final a gente vai deixar o link para a compra online, né? Tá. É editora de Plácido, não é isso? Editora de plástico. E tem alguns canais eletrônicos que permitem a compra, vou deixar no final, no comentário. Mas segue. Eu acho que hoje a gente tem um regulamento aduaneiro e é leitura obrigatória para a gente ter uma noção geral. E por mais que sejam infralegais, as instruções normativas, elas têm balizado muito. Porque, pensa bem, o primeiro passo para qualquer empresa que quer ingressar no comércio nacional é buscar habilitação no radar, no Siscomex. E o que regulamenta hoje isso? A instrução normativa. Então, eu acho que o primeiro passo é entender quais são as instruções normativas, estudar as instruções normativas, estudar o regulamento aduaneiro e, principalmente, não adianta você falar de direito aduaneiro sem conhecer
o procedimento, sem saber o que é um despacho aduaneiro, sem entender o que é um canal de parametrização. O direito aduaneiro ele é muito amplo, ele tem os primos, bem falados pelo Dr. Gilberto, você tem que entender direito administrativo, Sim. direito constitucional, ontem mesmo falamos de direito penal, existem os reflexos criminais. Hoje um auto de infração ele pode resultar numa representação fiscal para fins penais. Então, muito comum. Muito comum. Você tem um reflexo no 334, no descaminho, no caso, subfaturamento. Você tem um reflexo no 299. Inclusive, conversamos ontem na reunião, falsidade ideológica, no caso da interposição fraudulenta. Então, eu acho que esse seria o começo para todo estudioso, todo colega que quer ingressar na área. Para quem quer iniciar. E quem quer iniciar. Ou seja, você começou como, Gilberto? Pela paixão. Primeiro, eu quando fiz direito, simultaneamente eu fiz também economia. Quando terminei os dois, fiz ciência política. Isso já mostra o traço das minhas áreas de interesse. Eu, ideologicamente, eu defendo a economia de mercado. Então, se eu defendo a economia de mercado, eu quero ser advogado de onde o mercado funciona. Então, eu comecei nessa área de direito comercial, que depois foi incorporado para o novo Código Civil. Está todo quase dentro. Depois, o direito empresarial também esvaziou um pouco do comercial antigo. Mas eu comecei por aí, pela paixão, sendo advogado de empresas, para ajudá-las a fazer um comércio fluir. E no governo de Fernando Collor de Mello, até antes, o Brasil teve a primeira abertura dos portos às nações amigas, que foi do Dom João. Sendo que as nações amigas eram realmente só para os ingleses, porque a Europa estava com um bloqueio de Napoleão Bonaparte, por isso que Dom João veio para o Brasil, porque Napoleão proibiu a Europa inteira de fazer comércio com a Inglaterra, e Dom João queria fazer comércio com a Inglaterra, porque Portugal tinha uma dívida grande de ouro com a Inglaterra. A Inglaterra escoltou Dom João até aqui, e Dom João disse, vamos abrir os portos às nações amigas. Bom, mas o continente sul-americano não tinha comércio. Na América do Norte também estava ainda começando lá os Estados Unidos. A única nação amiga era... Então, mas houve, na prática, uma segunda abertura do Brasil ao comércio com as nações amigas. E justiça seja feita, se tudo que Fernando Collor fez é discutível, pelo menos isso se salva. Ele abriu o Brasil para o comércio com as nações amigas. Falou que o nosso carro era um carroça, andar de Mont Blanc, jet ski, isso tudo para abrir os olhos do brasileiro do mundo para o Brasil, do brasileiro para o mundo, para a efetivação do comércio exterior. Então, e havia reserva de mercado de informática também. Tinha também. Era um desastre. Olha, o ícone da esquerda brasileira, Cristina Tavares Pernambucana, era quem foi à altura da lei da reserva de mercado de informática. Sim. Era moda ter reserva de mercado. Isso. Também eu não sou ideologicamente a favor que seja tudo tão escancarado. Eu acho que países em desenvolvimento têm que ter um mínimo protecionismo. Se até Trump está protegendo os Estados Unidos, então os em desenvolvimento precisam também ter alguma cautela. Mas eu ingressei como advogado de empresas e fui primeiro comercialista, depois empresarialista, depois tributarista. E no tributário, porque eu trabalhei na Assembleia Nacional Constituinte, eu já era formado em Economia e Eficiência Política nessa época. Então, eu trabalhei por dentro, eu estava vendo que aquilo ali ia dar um choque de acomodação da legislação que não seria totalmente recepcionada, ia dar muita repetição de indébito. Aí eu fui ser tributarista. E do tributário para o aduaneiro foi um salto, porque quando Fernando Collor abriu realmente e que as transações internacionais se intensificaram, na mesma proporção se intensificaram os problemas. Eu fui autodidata no aduaneiro. E estou aqui nessa brincadeira já advogando há 42 anos. Mas não é que eu seja velho, eu me formei novo. Eu também. O direito é a minha segunda formação. Né? Eu me formei primeiro em jornalismo. Mas só para continuar assim, depois da paixão, naturalmente, que com paixão você não vai longe, você não tem um respaldo técnico. É claro. Note bem que esse ser humano aqui, emotivo e apaixonado, fez 3 cursos superiores. Não tinha bibliografia, não tinha Google para pesquisar. Então, não tinha chat GPT. Não tinha chat GPT. Então, eu busquei nas pessoas que eu confiava e quero fazer aqui uma homenagem em memória a Otto Glasner, que foi um auditor da Receita Federal e eu aprendi os meus primeiros passos no direito aduaneiro com ele. Ali foi a minha primeira fonte de conhecimento no aduaneiro. Coisa boa. Muito bom.
Bem, nosso tempo voou, né? Chegamos no final. Vou abrir um espaço para vocês fazerem algumas considerações finais e a gente encerrar agradecendo Pode começar, por favor. Fique à vontade. Olha, de novo eu queria reiterar todos os agradecimentos, a oportunidade de estar aqui. Como disse para vocês, o livro não é só um projeto profissional, é um sonho que foi realizado. Pretendo agora escrever outros livros, sempre com esse viés de praticidade. Até já vou adiantar, a gente já está com um projeto de escrever um livro específico sobre procedimentos especiais de fiscalização. Então, trazer exatamente a IN 1986, toda a sua história e comentar artigo por artigo e cada reflexo de cada situação ali. Excelente. E, como o direito aduaneiro é dinâmico, continuaremos estudando, trocando experiência e aprendendo aqui com vocês. Então, eu só tenho a agradecer mais uma vez o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado. Obrigado a você, Gilberto. Gostaria imensamente de agradecer o convite que me foi feito pelo querido Thales Cabral, agradecer aqui o podcast da OAB, a presidente Ingrid e toda a sua diretoria da Ordem, agradecer aqui mais uma vez ao querido Falvel, advogado referência, e somando a experiência de Falvel na advocacia aduaneira, também com o meu depoimento pessoal, ele foi pela técnica, eu fui pela emoção. Mas uma coisa sem a outra, ninguém chega em lugar nenhum, porque você se aborrece quando não gosta do que está fazendo. É verdade. Exatamente. Então, uma pessoa que não gosta de livre circulação de mercadoria, uma pessoa que pense que a economia deve ser dirigida pelo Estado, ela procura outra área de atuação, ela não vai ser aduanelista. Então, para ser aduanelista, você tem que ter uma ideologia de livre trânsito de mercadorias e pessoas. Então, agradecendo e fechando aqui, mais uma vez, ao OAB, ao podcast, a Thales, a Falvel, a todos que nos ouviram. Muito obrigado. Sem ser repetitivo também, agradecer mais uma vez os nossos convidados, agradecer a audiência, já que o Gilberto fez uma referência especial ao nosso presidente nacional, Beto Simonetti, também agradecer a ele por ter me adicionado na Comissão de Infraestrutura, comissão relevantíssima no plano nacional. Agradecer a nossa presidente Ingrid pelo desafio, né, por ter confiado em mim para colocar à frente dessa editora digital, que eu acho um projeto extremamente inovador, né? Nós temos a editora, né, dos livros como um todo e temos a editora digital, que é como se fosse uma espécie de blog, mas para divulgação científica, é um canal que a advocacia está usando, né? A gente tem publicado 30, 40 artigos semanais, eu convido vocês, inclusive, a escreverem para cá. Obrigado. E convido vocês todos, inclusive sobretudo quem tem interesse, né, quem gostou do tema e quer se mergulhar mais nesse tema, a comprar o livro do nosso Falvel, que o link eu vou colocar na descrição, e agradecer de uma forma geral a presença virtual aqui de vocês. Obrigado e usem a editora da OAB como um canal de divulgação. Obrigado, um abraço a todos. Obrigado.